E aí, pô, tudo bem? Hoje eu tô aqui para recomendar para vocês a leitura de O Crime do Bom Nazista, do brasileiro Samir Machado de Machado, recentemente, dia 21 de novembro desse ano, premiado com o Prêmio Jabuti na categoria Romance de Entretenimento. Eu corri, comprei, li e agora estou aqui para comentar um pouco sobre ele. Logo de cara eu digo para você que gosta de investigação policial, que gosta de Agatha Christie, que gosta de Sir Arthur Conan Doyle e seu Sherlock Holmes, diria que você vai gostar. Um atrativo para quem tem medo, tem pavor de calhamaço é isso aqui, ó. É um livro pequeno, dividido em vários capítulos, que a depender do seu tempo você lê em um dia. Então, leve a leitura e linguagem tranquila. Vamos ao livro propriamente dito, né? Ele foi publicado recentemente, em 2023. Vi algumas entrevistas do autor dizendo que esse livro aqui foi concebido no contexto de pandemia, ele estava preso em casa e ele resolveu juntar algumas inspirações que ele tinha para escrever. Deu nisso daqui, deu no Prêmio Jabuti Romance de Entretenimento 2024. Vamos ao contexto, né, do livro. Não dá para fugir, contexto nazismo. O que já me gerou certo estranhamento, certa aversão, porque eu pensei, poxa, eu já li tanta coisa sobre literatura que aborda esse tema, já li A Menina que Roubava Livros, O Menino do Pijama Listrado, que é esse contexto sobre a ótica da criança. Tem aqui atrás o Mouse, que é um quadrinho espetacular do Art Spiegelman, que também aborda o assunto. Já li a Anne Frank, que é biografia, então vários estilos literários abordando ao mesmo tempo. Pensei, poxa, esgotou. Quando me deparo com esse aqui, não esgotou não. A história não se esgota, o tema, o contexto não se esgota, desde que a história e o enredo seja bem contado e bem amarrado. É o caso aqui, que é o nazismo a partir de um viés de investigação policial. Bom, já disse o contexto, Alemanha nazista, ascensão do nazismo, 1933. O dirigível está vindo da Alemanha, está vindo de Berlim, passou em Recife, Jequié, e vai terminar seu destino no Rio de Janeiro. É nesse último trecho aí, dentro do Brasil, que acontece a maior parte dos fatos que vão nos envolver aqui ao longo dessa história. Quem conta a princípio é o Bruno Bruckner. Ele é alemão, é policial e ele é nazista, que está a bordo do Zeppelin. E um dia, no curso dessa viagem, um passageiro, o Otto Klein, ele é encontrado morto no banheiro. Detalhe, o Otto, ele é judeu. E como aqui o Bruno já é da polícia, o comandante o chama e solicita seu auxílio para tentar desvendar aquele crime, aquele homicídio, né? É isso que faz a alusão à capa aqui. A partir daí a gente conhece alguns personagens que estão ali a bordo do Zeppelin em viagem, né? Para quem gosta de investigação policial, vai lembrar do crime do Expresso Oriente, né, da Agatha Christie, por exemplo, que é um trem, né, local onde ninguém consegue sair, estão num ambiente fechado e o criminoso está ali e o investigador vai tentar solucionar, seja Poirot, seja Holmes e Watson, seja Bruno Bruckner, né? O que é bacana aqui nesse livro? Lembra muito a Agatha Christie porque a gente vai ver passo a passo a descrição dos personagens. A gente conhece o comandante, a gente conhece um médico eugenista, né? A eugenia que pregava a superioridade da raça ariana. Então ele está indo para o Brasil fazer uma palestra sobre aquele assunto. Ele é muito fanático. Há uma baronesa também, a Von Hatten, que ela é também muito fanática. Há outros tripulantes, há um inglês, um cara bem apessoado, boa pinta, entre outros. O que acontece é que o Bruno vai passar a investigar para saber quais os indícios presentes ali, porque afinal de contas o judeu que foi morto, ele foi morto por envenenamento, né? Tinha cianureto na boca dele. Outro elemento importante aqui é o que não pode faltar na maioria dessas histórias de investigação policial, que é o plot twist, ou seja, a reviravolta narrativa. Quando chegou nessa parte, que eu não vou falar,
eu tive que ler, peraí, mas tá estranho, como assim? Eu voltei para ler de novo, eu li umas 3 vezes para entender o que de fato tinha acontecido. E esse é o bacana, né? Você pensa, poxa, mas como? Aí você dá um nó na cabeça do leitor, né? E o Samir consegue fazer isso muito bem em um dado momento, né? Aqui é onde entra mais um aspecto que lembra Sherlock Holmes, há um longo flashback, né? A história está se passando a bordo do Zeppelin em outubro de 1933. De repente, no próximo capítulo, voltam alguns meses antes daquele acontecido do homicídio para a gente entender um pouco mais sobre a personalidade dos personagens principais, né? Um longo flashback. Além disso, o Samir ele aborda esse tema, né? O nazismo de uma maneira que não é aquela maneira panfletária, né? Aquela crítica e tal, mas não é de uma maneira panfletária, até porque tem outro aspecto importante aqui para o enredo, que é a aversão do nazismo ao homossexual, né? A pessoa homossexual. E ao final, né, nessa última parte para mim, que é a parte mais fascinante, que dá essa reviravolta, a gente fica pensando, volta na leitura para tentar entender, dá um nó nessa cabeça da gente. Ele aborda e reflete um pouco, né, sobre o nazismo, mas na verdade um pouco mais além. Eu diria que ele faz uma reflexão até existencial. Em um dado momento, ao seguinte escrito: ele não era ninguém, ou melhor, ele era todo alguém que não é ninguém. Ele era todos aqueles que se sentiam humilhados pela grande derrota coletiva da guerra e por suas retaliações abusivas. Aqueles que não tinham nada que os definisse, exceto a soma de seus pequenos fracassos e suas frustrações pessoais, e, incapazes de enfrentá-los, haviam se tornado presas fáceis de paranoias genéricas, misticismos messiânicos e o ódio por tudo que fosse diferente de si, o culpado universal de todos os males, o outro. O grande artífice da conspiração mundial, que era a explicação de todos os males reais e imaginários. Ele era todo aquele que, acuado pela crise econômica, fermentando em ressentimentos sociais e atormentado por moralismos puritanos, foi alimentado por mais de um século de discursos nacionalistas pregando sua própria superioridade. E o interessante é que os personagens, mais um aqui em especial, ele acaba utilizando a própria perspectiva autoritária a seu favor, como meio de fuga, né? Isso aqui é bastante interessante. Então fica a sugestão de leitura, O Crime do Bom Nazista, que afinal de contas provoca, o título já provoca, né, um certo inquietamento. O bom nazista, parece que bom com nazista não combina, mas se você ler você vai entender. Até a última frase a gente é surpreendido. E há também uma questão de que esse livro faz um pouco paralelo com um pouco da nossa contemporaneidade. Então leia O Crime do Bom Nazista, do brasileiro Samir Machado de Machado.